Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Estou aqui de novo para falar com um tema que eu escolhi para vocês, que é o tema de xenofobia. Escolhi isso porque eu acho que atualmente é uma coisa que tem gerado muita discussão, né? É um tema bastante atual, porque principalmente em relação a essa doença, né, que dizem que veio da China, mas na verdade aqui no Brasil, por exemplo, chegou através de um italiano, né? Mas provocou muitos rumores em relação aos chineses, né? E veio à tona de novo essa discussão sobre o ódio aos chineses, né? Então voltou à tona essa questão do ódio aos estrangeiros. Então eu acho que é importante a gente discutir essa questão da xenofobia. Então eu vou começar pela palavra, né? A xenofobia é um conceito que veio da Grécia, né? A palavra, né? Na verdade. E vem da junção de xenos, que é estrangeiro, e phobos, que é medo. Então, se a gente for fazer uma junção, né? Pegar a origem da palavra, seria o ódio, hostilidade, rejeição em relação aos estrangeiros. Frequentemente hoje é usado para dizer que é uma fobia em relação a grupos étnicos diferentes ou pessoas que tenham aparência social, cultural e política que é diferente da nossa, né? Ou que a gente desconhece. Portanto, a xenofobia é uma ideologia que consiste na rejeição das pessoas ou identidades culturais que simplesmente é diferente da nossa própria, certo? E existem várias formas, né, de xenofobia. Então a gente pode citar, por exemplo, perseguições e exclusão de pessoas que são de outras procedências nacionais, né? Por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente vê uma perseguição a pessoas que são de outros estados, né? Nordestinos e gaúchos, enfim. Ou pessoas que são de outra religião, muçulmanos, judeus, né? Enfim. Ou pessoas que têm uma condição social menos adequada, enfim, considerada adequada, né? E por aí vai, né? Então a gente tem xenofobia de várias formas, né? Eu escolhi, na verdade, três exemplos, na verdade, de xenofobia, e vou começar com um que é bastante comum, que é o racismo. E esse exemplo, eu acho que o combate ao racismo, ele começa pelo reconhecimento do racismo. Então, eu peguei uma pesquisa, na verdade, que foi feita o ano passado, né, do Instituto Datafolha, que foi denominada Percepções sobre Desigualdades no Brasil. E essa pesquisa constatou que, para 72% da população brasileira, a cor da pele define as chances de contratação por parte das empresas. Para 81%, a raça define o nível de abordagem policial. Para 71%, a justiça é mais dura para os negros. E para 81%, os pobres negros sofrem mais do que os pobres brancos. Isso com essa pesquisa, a gente praticamente constatou que o mito daquela sociedade que não existia preconceito foi por água abaixo, né? Então é como se o racismo saísse do armário, né? Não que ele tivesse escondido, na verdade, né? Porque a nossa sociedade sempre foi preconceituosa, mas é que com essas novas tecnologias, né? Twitter, YouTube, enfim, essas mídias sociais todas, né? Facebook, Instagram, é como se a denúncia e a viralização
do fato nas redes sociais tivesse dado uma amplitude muito grande a esses atos racistas, né? Então é como se hoje a gente soubesse, ficasse sabendo mais rapidamente desse racismo, né? Eu acho importante destacar que hoje o racismo é crime, né? É inafiançável, inclusive. Então, se você for preso, você não é solto nem pagando a fiança. E atualmente são punidos, na forma da lei, os crimes de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, eu acho que é bem importante destacar isso, certo? O segundo exemplo que eu queria destacar também como exemplo de xenofobia é o racismo contra asiáticos. E aí, obviamente, destacar esse momento que estamos vivendo, né? Em função do coronavírus, né? Os chineses, comunidades asiáticas no mundo todo foram violência física e verbal, agressões, porque o coronavírus foi considerado uma doença chinesa, né? Então, desde janeiro, quando estourou na China, né, e esse vírus se espalhou por 114 países, os chineses, né, e todos os membros foram considerados, sofreram agressões de tudo quanto é tipo, né? Em março, um estudante de Singapura sofreu um ataque racista no Reino Unido, e aí foi para tudo quanto é canto, né? Um dos casos mais comentados foi nos Estados Unidos, no New York Post, no jornal, né? Quando o primeiro caso apareceu nos Estados Unidos, a manchete anunciou um americano. Na verdade, foi uma mulher que apareceu no jornal, só que ela tinha vindo do Irã, e a reportagem mostrava um homem chinês, e ele estava num outro bairro da cidade. Então era uma coisa absolutamente nada a ver, né? A foto não tinha nada a ver com a reportagem, o que estava se noticiando, né? Então, realmente, eles querendo mostrar que os chineses eram culpados, né? E o máximo foi quando o líder republicano dos Estados Unidos ele se referiu ao coronavírus dizendo o coronavírus chinês. E aí ele foi acusado de xenofobia, né? Então aí foi assim, o estouro de tudo, né? Aqui no Brasil também tivemos casos, né, de xenofobia. Um condomínio postou um comunicado em que ele segregava chineses, né, que moravam no prédio, e também emitiu um alarme, um alerta, na verdade, sobre novos funcionários do prédio chineses, com medidas de segurança que eles deveriam seguir. Então isso saiu em tudo quanto é jornal também, em redes sociais. E aí, quando a doença chega aqui no Brasil, veio da onde? De um cara que chegou da Itália, né? Então, os chineses foram culpados aí, né? Então, mais um caso de xenofobia, né? E aí, o terceiro e último caso que eu queria citar é o caso de uma atriz, na verdade, global, né? Ela se chama Mariana Neiva. Ela interpretou uma personagem que chamava-se Karine nessa nova novela aí. Essa nova novela não, essa novela que acabou, Éramos Seis, e ela é nordestina. Então é um preconceito contra nordestinos, né, pessoas de outra procedência nacional, e ela na verdade, ela é da Paraíba, ela é de Campina Grande, e ela diz que ela sempre teve que fazer papéis exóticos, né, porque como ela é nordestina, ela é da Paraíba. Ela fala que toda vez que se referem ao Nordeste, que eles falam que o Nordeste é sempre visto como a grande Bahia, e sempre o Nordeste é visto como uma coisa negativa ou engraçado, né? E as pessoas sempre mencionam o Nordeste como algo folclórico. Então, se ele é folclórico, ele é bem aceito. Quando ele é engraçado,
também é legal, mas dificilmente é retratado como um local que tem potencial. Então, essa coisa do Nordeste ser uma coisa interessante, que tem potencial, é recente e que durante muito tempo ela teve que fazer um papel sempre de exótica ou papéis engraçados. Ela falou que não tem nenhum problema em fazer personagens voltados para comédia, mas ela deixa claro que o Nordeste, as narrativas nordestinas são muito mais do que o épico e o engraçado, né? Que tem coisas muito melhores no Nordeste do que somente isso. E ela diz que fica muito brava quando dizem que você não parece nordestina, né? Como se isso fosse um elogio. E ela fala que ela tem muito orgulho da raiz nordestina dela, né? E, bom, então esse é um outro tipo também de xenofobia, né? Que é a questão de você odiar o que vem de fora, né? Do estado, do seu estado, né? E então, concluindo, todos esses casos que eu mencionei, né? São exemplos de xenofobia, seja o ódio ao negro, né? Que é o racismo, o ódio ao estrangeiro, né, que é o asiático, né, e ao nordestino, que é esse último que eu falei. No entanto, existem vários outros, né, em relação à condição social, né, ao religioso e por aí vai. E eu acho que a gente precisa estar atento, pois esses casos têm aumentado muito ultimamente, no mundo todo, né? Acho que a gente está passando por momentos de extremismos graves, no Brasil também. E aqui deixo uma reflexão para vocês, se é isso que a gente quer mesmo, né? Se esse mundo cheio de ódios, de preconceitos, e ou não, né? Então eu acho que fica aí uma reflexão para a gente quando voltarmos às aulas. E boas férias, tá bem? Fiquem bem e fiquem em casa. Um beijo enorme, tô morrendo de saudade.